quem está feliz com Jesus, assim, a gente começa dessa forma, né? Não tem outra forma para começar, né? A palavra do Senhor. Não tem uma outra forma para a gente se apresentar quando nós somos convocados, separados, nós somos escolhidos. Não tem uma outra forma da gente expressar aquilo que verdadeiramente nós sentimos quando a responsabilidade da palavra, a responsabilidade de uma pregação está nas nossas mãos. E com isso, eu creio que o Senhor sela os nossos lábios, cinge os nossos corações e nos dá a direção, nos dá um tempo de verdadeiramente uma comunhão com Ele. E com isso nós vamos aprendendo um com os outros, né? A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Tem pregadores que são mais elétricos, tem outros que são mais passivos, tem outros que são mais cheios, né? Mas a cada um, Deus dá uma forma e a necessidade é suprida através da vida dele, né? Então, vamos para a palavra, vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou essa noite aqui para estar fazendo, né? Eu saúdo todos os que estão assistindo, né? Um abração, se tem alguém aí que eu conheço, abração, beijos. E para todos que querem, estão sedentos da palavra do Senhor, né? Então, eu vou ler nessa madrugada, por volta das 3h24, que eu olhei no celular, eu acordei, eu fui despertada. Ou você acorda ou você não acorda. Eu fui despertada com algo no meu coração. Eu fui lá no celular, entrei no bloquinho de nota e marquei lá. Falei, é isso? Então, se é isso, nós vamos ver isso, né? Não tem outra coisa para ver. Louvado seja Deus. E nós vamos ler Salmo 115, versículo 105. Quero confessar para os irmãos que eu já tinha a palavra já há um tempo ardendo no meu coração. Mas, através do que o Senhor falou essa madrugada, tomou uma outra direção e eu creio que é para a honra e glória do nome santo do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor em Salmo 115, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Só isso. E vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigada por tudo, obrigada porque até aqui o Senhor nos surpreendeu, Senhor. O Senhor nos sustentou, veio ao nosso socorro, e por isso nós estamos alegres, Senhor, por esse presente que o Senhor nos deu de estar aqui na tua casa, um pedacinho daquilo que o Senhor deixou para que nos alegrasse. Obrigado, Senhor, pela vida dos pastores e de todos os que estão online assistindo, todos os que estão aqui presentes no teu templo. Pai, eu te glorifico, perdoa as minhas falhas, os meus erros, eis-me aqui, Senhor, para tudo que o Senhor assim conduzir o meu coração, em nome de Jesus. Amém. E o título é um título meio forte. Diz a respeito de firmamento e direção. Não tem um outro título que nós poderíamos dar. Apesar de estudar um pouco, eu vi que levou para muitas direções, para a luz, mas o que Deus me conduziu, o que o Espírito Santo de Deus me falou nessa madrugada, seria isso: firmamento e direção. Quando nós olhamos e quando nós lemos aqui, nós vemos que a palavra ela já diz tudo. Ela é autoexplicativa. Não tem uma outra forma da gente olhar isso. Porque quando nós estamos firmes, quando nós temos dentro de nós essa certeza,
é essa vontade. Quando nós olhamos para dentro de nós, examinamos as nossas condições, os nossos sentimentos, e sabemos que quem direciona a nossa vida é o Senhor, nós estamos dentro desta palavra. Nós estamos dentro desse versículo. Então, quando nós falamos assim, olha, não tem mais jeito, não tem mais condição. Aí nós nos retornamos para essa palavra e vemos que o salmista falou assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele chama o Senhor, ele traz, ele puxa a palavra para dar o sustento que nós precisamos. Então ele vem e fala assim, olha, não tem nada mais, nada que possa nos fortalecer, que possa nos equilibrar, que possa nos colocar no prumo, a não ser a palavra do Senhor. E aí, eu me pergunto às vezes, irmãos, passa pelas nossas cabeças coisas assim que só Deus mesmo para saber, né? Porque acho que ele lá do alto céus, que ele sabe tudo sobre nós, ele fala, eu não acredito que você está pensando uma situação dessa, algo assim. Então, me leva a pensar assim, porque muitos, não são poucos, não confia nisso. Não confia naquilo que o Senhor, de Gênesis a Apocalipse, deixou para nós, que eu chamo isso daqui escritura, né? Escritura, mas ele também é o nosso manual de sobrevivência. Por que nós não conseguimos colocar isso de uma forma exata nas nossas vidas? Porque por muitas vezes nós nos encontramos abatidos, cabisbaixos, tristes, né? Até mesmo revoltados. Se nós carregamos conosco essa certeza que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, ela é o nosso firmamento, por que nós ainda pensamos dessa forma? Por que o nosso coração nos leva a lugares onde já não é mais permitido para que nós fôssemos? Por que muitas vezes nós olhamos a luta e já pensamos no fracasso, não pensamos que aquilo é um processo que eu e você temos que passar para que nós possamos ser fortes, maduros na presença de Deus? Por que muitas vezes eu e você, de diversas circunstâncias nas nossas vidas, nós queremos entrar para aquela caverna, sabe a caverna que Elias entrou? Nós queremos entrar lá dentro, começamos a tremer e falar assim, olha, estão vindo todos contra mim, né? Porque lá ele estava fugindo de Jezabel, mas muitas vezes se levanta Jezabel, Acabe, um malfeitor de um lado, um malfeitor do outro, e nós entramos nesta caverna e queremos o quê? Que venha o vento, que venha a tempestade, que venha tudo. Mas nós não queremos que o Senhor venha com a presença dele e fala, filho, olha, aí não é o seu lugar. Aí não é o seu lugar. Eu não te escolhi para isso. Eu não te levantei para isso. Eu não te levantei, não te dei a condição de derrotado, mas eu te dei a condição de vitorioso em mim. Por quê? Essa é uma pergunta que eu me faço às vezes. Quem de nós não fazemos essa pergunta? Se eu tenho a certeza que houve um dia, um relato na Bíblia, que diz que Deus, com a sua infinita bondade, misericórdia, amor por um povo, por uma nação, pelo mundo, por mim, por você, Ele deu algo tão precioso na cruz, e hoje nós somos testemunha disso, porque por isso nós estamos aqui. Por que
Não, nós não conseguimos assimilar isso. Eu vou dizer assimilar, porque fica mais brando, né? Fica uma situação mais gostosa de ouvir, porque tem pessoas que querem ouvir assim. Por que nós não assimilamos isso? Será que esse Deus de perto e o Deus de longe, esse que a pastora Michele acabou de ler aqui em Jeremias 23, ele parou de operar? Ele mudou? Eu acho que ele não mudou. Eu tenho a plena certeza que ele não mudou. Eu sei que eu mudei. O que eu era ontem, eu não sou hoje. Muito menos eu vou ser amanhã. O que eu fiz há 2, 3 anos atrás, olhando lá, hoje eu tenho a consciência que eu não faria daquela forma, daquela maneira que eu fiz em algumas situações. Isso quer dizer que hoje eu estou me aperfeiçoando, melhor, eu amadureci. Agora presta atenção. Quando nós falamos sobre firmamento, quando nós falamos de certeza, nós temos vários exemplos na Bíblia. Porque a Bíblia, ela não foi feita só para ficar no Salmo 91, em cima de um estante, ou então fazer parte da sua enciclopédia. Seus livros que você tem, que você gosta, ficar ali exposto. A Bíblia, ela é a nossa ferramenta, irmãos. Você é cristão? Então você tem essa ferramenta. E eu creio que Deus se agrada quando de vez em quando, vou colocar assim, porque fica mais fácil, né? Quando de vez em quando a gente ali fala, putz, eu já vi isso em algum lugar. Peraí, está aqui, ó. Sabe por quê? Eu vou dizer isso para vocês. Esse firmamento nosso, a Escritura Sagrada, a palavra do Senhor, se você for olhar hoje, ela é super atualizada. Ela é atualizada. Tudo que está escrito aqui, ou hoje, amanhã, ou depois, ou ontem, nós já vivemos. Ou nós vamos viver. Ou nós conhecemos alguém que passou por isso. Então, se nós estamos firmes, alicerçados aqui, na palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, não tem como nós vacilarmos. Não tem como nós titubear em situações. Ah, mas eu sou fraco. Ah, mas eu sou... Não, irmão. Você pode ser até fraco, mas é fraco no humano, é fraco na sua condição física, é fraco naquilo que você se acha improvável, mas perante a Deus nós somos fortes e mais do que vencedores. Perante a Deus não há fracasso para nós. As situações, a palavra do Senhor diz que todavia nós teremos o quê? Teremos tribulações, teremos processo para nos passar. Mas ele fala uma outra coisa, que diz assim, olha, eu venci tudo isso, até mesmo a morte. Eu venci. E agora eu e você, baseado, alimentado, alicerçado, trazendo a nossa confiança para a palavra de Deus. Irmão, nós não estamos à toa, nós não levantamos a nossa mão um dia, dizendo, Senhor, eis-me aqui, olha, Senhor, eu sou do Senhor, eu te amo. Nós não levantamos a mão à toa, nós levantamos a mão porque Deus tem um propósito na minha, na sua vida. Deus tem algo extraordinário para fazer comigo e com você. Ele tem algo extraordinário. Agora o que nós precisamos é abrir os nossos olhos e os nossos corações para viver esse extraordinário.
Eu não falo de riqueza, eu não falo de posição social, eu não falo de bens, eu falo no espiritual. Se o meu corpo está bom, se a minha alma está boa, se o meu físico está bom, tudo flui para o bem. Tudo flui para o bem. Mas nós precisamos ser firmes. Nós precisamos ser constantes. Não adianta, a palavra do Senhor diz que é sim, sim, não, não. O resto é procedência maligna. Olha, quando nós falamos de firmamento, é isso. E a direção? Quando o Senhor fala assim, olha, lá no mesmo versículo, 119, no mesmo capítulo 119, 105, parte B. Luz para o meu caminho. E aí? Como é que nós vamos? Se nós não estamos nem firmes, como é que nós vamos saber qual a direção que nós vamos tomar? Se nós titubeamos em algumas situações da nossa vida, quais são as decisões que nós vamos ser capazes de tomar? Que na decisão ela gera uma direção. Ela gera uma direção. Ninguém toma uma decisão assim e pronto, fica parado. Não, a minha decisão é ir para frente, então eu vou dar passos para frente. Minha decisão é ir para trás, é retroceder. Então eu vou viver tudo de novo. Amados, não existe mais isso no nosso meio. Uma vez em Cristo, a nossa tendência e a nossa vocação é ir para o alvo. A direção é essa. Não existe uma outra direção. Não existe. E quando nós falamos sobre essa luz no caminho, eu vou dar aqui, vou sair um pouquinho da caixa, né? Vou sair um pouquinho. Todos aqui já, né? Você que está do outro lado, né? Assistindo, o pessoal que está aqui. Todos nós já andamos de avião. Uma hora ou outra a gente sempre chega, né, um tempo bem de antecedência no aeroporto, e ali a gente fica olhando como funcionam as coisas. E chama muita atenção como algo tão grande, tão imenso, né, porque é muito grande, ele pode ser conduzido por um homem com apenas 2 lanterninhas na mão. Eu quero que vocês saiam da caixa. Saiam da caixa. Com 2 lanterninhas na mão, para cá, e está taxiando, está manobrando o avião. Quando você vê, o avião ficou na posição certinha que precisava ficar. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se nós confiamos numa estratégia dessa, numa condição dessa, por que não podemos confiar na palavra de Deus? Por que não nos entregamos firmemente naquilo que Deus já escolheu para nós? Vamos sair mais um pouquinho assim da caixa. Né? Sim, bem ignorante do jeito que eu sou, no meu pequeno conhecimento, às vezes eu olho para as situações que estão acontecendo e eu me vejo num jogo de dama. E ali, a mão de Deus é que vai conduzindo. Quem é o rei, quem é a rainha, quem vai ser o servo. E ele vai conduzindo. E ele é aquele que tem o poder de dar o cheque e o mate. O tabuleiro é tudo o que Deus criou. E as peças em cima desse tabuleiro é toda a obra perfeita de Deus. E é Ele que conduz, meu irmão.
É Ele que nos conduz. Não importa se eu sou branco, se eu sou preto, se eu sou azul, se eu sou vermelho, se eu sou homem, se eu sou mulher. Não importa. Tudo está nas mãos de Deus. É Ele que conduz tudo. Aí você fala, mas eu me preocupo muito com o que há de vir. Irmão, se preocupar com o que há de vir, tudo bem, mas viver na dependência do que há de vir é uma outra situação. Porque tem gente que perde o sono, tem gente que não come, tem gente que se martiriza, tem gente que supõe que algo vai acontecer, vive em prol daquilo. Não. Ele tem todo o poder. A mão de Deus é que vai vendo as casinhas, a mão de Deus é que vai dando a distância, dando o caminho, a mão de Deus é que vai nos conduzindo aonde nós temos que chegar. E só compete a Ele dar o cheque e dar o mate. Só compete ao Senhor. Não queira eu e você dar destino para ninguém. Não queira eu e você conduzir uma massa. Nós não vamos conseguir. Se muitas vezes nós não conseguimos nem conduzir a nossa própria vida, se torna um pouco mais difícil. Tem época na nossa vida que nós não conseguimos, e nós queremos conduzir massas, queremos colocar situações, queremos levantar situações. Não podemos fazer isso. Agora vamos para dentro da palavra de Deus. Quando nós falamos em firmamento, quando nós falamos em direção, a primeira situação colocada na Bíblia foi a de Noé. Pensa Noé, um homem bondoso, íntegro, tudo isso que a Bíblia relata. De repente Deus virou e falou assim, olha, tem algo estranho, tem algo errado naquilo que eu criei. Tem algo que não está dentro da conformidade que eu quero. Mas eu vou olhar novamente para ver se tem algo que me agrada. E Deus olhou e viu Noé. Agora vamos falar de Noé. Noé nunca tinha ouvido a voz de Deus. Noé nunca tinha visto, eu creio que aquele povo nunca tinha visto nem cair água do céu, né? Não. E de repente, Noé se viu na situação que ele ouviu uma voz e falou, olha, você vai fazer isso, porque eu te conheço. E eu sei que você é capaz. Porque muitas vezes nós desprezamos a nossa capacitação, não aceitamos aquilo que o Senhor já nos colocou e já nos propôs em coração. Quando o Senhor olhou tudo, quando o Senhor olha aqui dos céus, olha para esta terra, Ele não vê você ou eu da forma que eu me vejo e você se vê. O Senhor olha para nós com um olhar de Pai, e Pai ama, e Pai foi determinado para amar em qualquer circunstância e situação. Se você é um pai amoroso, se você é um pai de amor, você nunca vai olhar para o seu filho com piedade, com desdém, você vai olhar para o seu filho com todo o amor que você poderia ter. E foi assim que Deus olhou para Noé. É assim que Deus olha para todos nós.
O melhor é que ele chamou Noé e falou assim, olha, isso, você vai fazer isso. Se Noé não tivesse firme nos propósitos dele, firme na palavra, mesmo ele não sabendo aquela palavra, se ele não tivesse firme, meu irmão, nada teria acontecido. Ele não seria lembrado até o dia de hoje. Se eu e você não nos colocarmos firmes no caminho do Senhor, nada vai acontecer na minha e na sua vida, e nós não vamos ser lembrados. A história nossa não vai ter um começo, um meio e um fim, e nós não vamos ser lembrados. Deus quer lembrar, quer que eu e você prossigamos caminhando da forma que é o propósito dele na minha e na sua vida. Então, se nós sairmos disso, talvez, é como eu escutei um dia, se de repente Deus nos tirar desse ambiente aqui, né? Que vão falar de mim? Qual a história que vão ter a respeito da Leide? Se alguém chegar, olhar ali na lápide, o que vai ter escrito na minha lápide? Se estiver no meu funeral, o que vão falar de mim? É essa história que vai ficar. Então é isso que nós temos que nos preocupar. Nós não temos que nos preocupar com aquilo que eu penso de mim, você pensa de mim. O que Deus pensa de nós. Eu creio, irmão, que Deus, assim como lá, Gênesis tem uma polêmica muito grande, fala assim, Deus se arrependeu da obra que ele fez, Deus se arrependeu. Não, ele se entristeceu. Essa é a verdade. Quando eu me entristeço com alguma situação, eu fecho a cara, às vezes eu fico uns 15, 20 dias sem falar com ninguém, não é? Ou então olho para o telefone, essa filha não vai atender, não. Ou então toca para ele, finge de morte. Não é? Não é assim? Mas Deus não é assim. E nós ainda batemos na tecla e falamos assim, eu sou a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, se for a parte podre, né? Cabe para nós. Né? Que a parte boa nós não queremos para nós, porque a parte boa, ela requer o quê? Sacrifício. Ela requer renúncia. A parte boa de Jesus Cristo requer isso. Agora, se Jesus Cristo tivesse uma parte ruim, porque ele também não tinha, porque a palavra de Deus diz na Isaías 53, que ele foi levado para a cruz sem pecado, sem mácula, sem nada, irmão. Ele se fez pecador por mim e por você. Então, nem a parte ruim nós podemos herdar. Porque a parte ruim foi coisa minha e sua. São rancores, são dúvidas, são falta de posicionamento que eu e você carregamos. Então, nem nisso Deus tem participação. Ou Jesus tem participação. Os dois são iguais, não só. Eu quero deixar algo para vocês que ardeu muito no meu coração. Não existe um verdadeiro cristão dentro de mim, dentro de você que está em casa, os que estão aqui, se nós não tivermos esses dois posicionamentos, firmeza e direção. Isso não vem do seu amigo da direita, isso não vem do seu amigo da esquerda, nem da frente, nem de trás, isso vem dos altos céus. E uma vez vinda dos altos céus, eu e você, determinantemente, nós temos que ser mais fervorosos na presença de Deus. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né, dizer assim,
eu pensava assim, né? Logo que eu fui escolhida, né? Deus olhou e falou assim, ó, você não é Noé não, mas eu preciso de você. Você não é Abraão não, para fazer sacrifícios, entregar o seu melhor, fazer um altar, mas eu preciso e eu conto com você. Quando assim que eu fui separada para ser pastora, irmãos, a primeira coisa que eu aprendi, que eu vi, e é que eu teria uma vida muito próspera de bens. Eu lembrei disso essa semana. Eu até falei assim, cogitei no meu coração enganoso, sabe, coração de gente que gosta de coisa boa, né? Assim, eu cogitei assim, nossa, vou ter um jatinho, né? Ah, que eu vou andar de carrão, que eu vou falar. Irmãos, eu vou falar um negócio para você. Se evangelho for riqueza material, graças a Deus eu não conheço. Graças a Deus eu não faço parte dessa elite. Eu não conheço. Agora, se evangelho for dedicação, for renúncia, né? Não vou dizer que eu sou santa, não, porque ninguém aqui é santo. Até porque se eu não tivesse nenhum pecado, nenhuma condição que ainda me mantivesse aqui nesta terra, eu já estava lá do lado do Senhor, né? Então, eu tenho uma condição ainda meio precária, então por isso eu tenho que ficar um certo tempo aqui ainda. Se evangelho fosse isso, eu vou dizer para você, eu não conheceria o evangelho. Porque da forma que eu entrei para o evangelho, eu me encontro até hoje. Só que sabe o que mudou em mim? O meu caráter. Mudou em mim, dentro de mim, o meu ser. Houve uma transformação em mim, porque o evangelho é transformação, não é nem mudança, irmão, porque mudança eu posso pegar a cadeira aqui do templo, colocar lá fora amanhã, aí depois de amanhã eu pego ela de lá e põe para cá. Não é mudança, porque mudança é tirar algo de um lugar, colocar no outro, depois fazer um retorno dela, girar. Não, é transformação. O evangelho é transformação. Se eu não for transformado, eu não vou viver o verdadeiro evangelho. É aí que está. Quando o Senhor fala, quando o salmista olhou e falou dessa maneira, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, não tem uma direção melhor e mais favorável para mim e para você que não ser o foco, Jesus Cristo, que não ser o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, aquele que está nos transformando, porque todos os dias Deus revolve a terra, e nós vamos estar com os frutos, é assim que acontece. Não tem outra forma. Não vai haver uma outra forma. Então você quer vir para o evangelho, você quer ser, porque, mas é que eu sou evangélico agora. Você é evangélico? Tá. E aí? É só uma tarja ou é a tua condição? Né? Porque existe a tarja, está lá escrito. Né? Ser um evangélico não é somente bater no peito e dizer que eu faço boas obras. Ser um evangélico é renunciar. É pegar a sua cruz, sai arrastando ela, né? Que às vezes a gente vai abaixando, que está pesada, você vai arrastando ela. Mas eu creio, meu irmão, eu creio muito. É nisso que eu me baseio. Aquele que me chamou, ele jamais me lançará fora. Aquele que te chamou, ele jamais te lançará fora. Ele vai estar com você do começo ao fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele não vai te lançar fora.
Ele não vai nos lançar fora. Ele vai andar milhas e milhas conosco. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho. Evangelho Jesus, né? Genuíno. Eu não sei quanto tempo você tem. Mas eu quero te dizer uma coisa, você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve sozinho. Essa lâmpada sempre estava nos seus pés. Essa luz sempre te guiou. Você nunca esteve sozinho. Você pode ter se sentido sozinho, mas sozinho eu e você nunca estivemos. E nunca vamos estar. Porque nós somos obra perfeita de Deus. Nós somos obra. E o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que nós conhecemos, Ele nunca fez nada imperfeito. A Bíblia diz que até a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A sua vontade é boa, perfeita e agradável? Não, a nossa vontade não é. Mas a dele é. Mas eu sou falho. Pois é nas suas falhas que Deus quer trabalhar. Nas minhas e nas suas. Que Deus quer trabalhar. É essa palavra. Seja firme. Tenha esse firmamento e essa direção. Não sai do propósito que Deus te chamou. Mas eu não sei qual é o meu propósito. Não estou falando de cargos e funções. Estou te falando de um simples propósito. E que eu e você escutamos todos os dias. Nós somos filhos. E filhos obedecem. E filhos sentam na mesa e comem com o pai. E filhos se relacionam com o pai. O melhor lar é onde há um relacionamento sincero entre pais e filhos. O melhor de você e o melhor de mim é esse relacionamento sincero entre eu, filha, e ele, meu pai. Entre você, filho, e ele, seu pai. Esta é a palavra. Seja firme, seja constante, não abaixe a sua guarda, não se considere o pior dos piores, porque o melhor dos melhores doou a sua vida na cruz para restituir o pior dos piores. Vai além. Vai além. Não se deixe enganar por coisas visíveis, porque o invisível é o que nos espera. Não se deixe enganar. Existem situações que são cortinas de fumaça nas nossas vidas. Pede discernimento. Conversa com o Senhor. Fala, olha, assim não dá. Tem dia que eu dou 10 passos para frente, tem dia que eu dou 20 para trás. Mas são 30 passos. No 15º, o Senhor está com você. No 30º, o Senhor vai estar sempre com você. Não pare. Não pare. Volte. Firme. Domingo eu ouvi uma palavra assim. Eu acho que para lá em Jeremias.
que ao cheiro de muitas águas, a árvore cortada, ela renasce. Ela dá frutos, irmãos. Mas a raiz é profunda. A raiz é profunda. Vai chegar cheio de... Se Deus falou, se está aqui, é porque isso acontece. Ao cheiro. Nem são as águas. É ao cheiro de muitas águas. Quem sou eu? Quem somos nós para duvidar daquilo que Deus pode fazer, está fazendo e já fez nas nossas vidas? Tem gente que fala que quer ver um milagre. Vou orar para Deus que eu quero ver um milagre. E aí eu já ouvi muito. Milagre a gente não se explica. A gente vive. O meu e o seu verdadeiro milagre é Deus nos dar condição de a cada dia sobrevivermos a tudo que está preparado. Tanto do lado bom quanto do lado mal. Esse é o nosso verdadeiro milagre. Então nós vivemos milagres todos os dias. Basta abrirmos os nossos olhos. Nós já estamos vivendo. Que Deus possa confortar o seu coração. Que Deus possa edificar. Existem altares que nós mesmos podemos levantar para o Senhor. Mas existem altares que o próprio Deus levanta ao nosso favor. Se Deus está levantando hoje um altar a você, certamente é porque Ele sabe com quem Ele tem contato. Que o altar do Senhor, ele não seja algo invisível, mas que você possa sentir, você possa ter coparticipação e você, acima de tudo, possa ser merecedor. Para de fazer altares. Tem algo que diz que a formiga sabe onde ela faz a casinha dela, né? O formigueiro. Porque ela não é besta. Vamos ser como a formiga. Né? Vamos ser como a formiga. Vamos construir altares aonde vai ser visível a todos. Mas esses altares não possam ser visível e falado somente através daquilo que nós já vivemos, mas daquilo que nós podemos ainda fazer perante a presença do Senhor. Que Deus possa trazer esse discernimento, esclarecimento nos nossos corações. Que Deus possa nos ajudar. Às vezes eu oro assim, eu falo, Senhor, me ensina. Me ensina. Eu não sei nada. Nós não sabemos nada. Nós precisamos que o Senhor nos ensine a superar. Nos ensina a andar. Nos ensina a ser verdadeiramente quem o Senhor quer que nós sejamos. E olha, eu nunca vi ninguém aprender nada se não tomar um puxão de orelha. Se não tomar umas belas tapas, né? Então, se nós pedimos para o Senhor nos ensinar, nós temos que estar preparados a receber do Senhor aquilo que Ele tem para nos dar.
em nome de Jesus. Amém, queridos? Até aqui, foi de lá, passou daqui, aí eu vou entrar no meu, vou fazer o meu. Amém? Que Deus possa abençoar a todos. Não se esqueça, o primeiro altar que você pode e deve levantar é o seu lar. Firmamento e direção. Isso é o que Deus tem para nos dar nesta noite. O Espírito Santo de Deus falou ao meu e ao teu coração a esse respeito. Se tu uma bênção, é assim que o Senhor te vê, nos vê, em nome de Jesus.